Rafael, Pois não? eu não sei o que deu na Alura, mas eles estão dando 20% de desconto na semana da programação. Caraca. 20% de desconto. Eles nunca dão esse desconto. 20% de desconto. Vai ter momento Alura no programa, mas eu quis falar logo aqui no pre-roll, assim, antes do programa começar, porque é a semana da programação, entendeu? Ah, entendi. É uma celebração. Sim, mas só vai até domingo, dia 15 de setembro, ok? Corrão. Corram, vamos começar o programa. Vinheta! Oiê, eu sou a Jess e você tá ouvindo o JujubaCast. Rafael Mafra está aqui comigo E aí, pessoal? para o especial do Dia do Sexo. Aê, aí sim. Você sabe por que é o Dia do Sexo, Rafael? Eu sei por quê. Porque é 6/9, né? 6/9. Tudo bem que o programa tá indo pro ar, sei lá, dia 14, dia 15, não sei. Mas a gente teve problemas aqui, tá tudo resolvido. Mas a gente resolveu fazer porque as histórias estavam muito boas mesmo assim. Então, é isso, dia 6/9, que forma um 69, né? O que mostra que a internet, ela era gerida pela turma da Quinta B. Exato. Nesses anos todos, né? E aí eles inventaram isso do Dia do Sexo. E a gente foi junto. Só que ninguém mais faz, eu não sei se você já reparou. Só a gente continua fazendo isso. Ah, tudo bem, cara. Se no Brasil ainda celebram o Dia Internacional do Rock, tá tudo Também, permitido. que é uma coisa que só tem no Brasil. Essa data Só. de Dia Internacional do Rock. Não é internacional, devia ser o Dia Brasileiro do Rock. Ou Isso. Nacional do Rock. Tem também o Dia da Toalha. Eu não sei se você lembra a história do Dia da Toalha. Lembro. É o negócio lá do Guia do Mochileiro das Galáxias. O Dia da Toalha, que acabou virando também o Dia do Orgulho Nerd, era dia 25 de maio, porque a ideia era homenagear o Douglas Adams, que nasceu, ou não, acho que ele morreu no dia 11 de maio. Só que aí as pessoas pensaram que, tipo, o certo seria fazer numa data aleatória, né? Então, porque o humor do Douglas Adams basicamente é isso, né? Só nonsense, assim, é só coisa aleatória. Então passou a ser dia 25 de maio. Mas por causa dos filmes de Star Wars dos últimos anos, meio que esse dia, assim, do orgulho nerd passou a ser o dia 4 de maio, né? Sim. Porque é o May the 4th, né? Que parece May the Force be with you. Então... E aí eu acho que meio que o Dia da Toalha meio que... Eu não sei. Eu não sei nem se Jovem Nerd ainda fala do Dia da Toalha. Eu aprendi com eles. Perguntar depois. Eu acho que o que ficou pra trás aí é que Star Wars não é mais uma coisa de orgulho nerd, né? É verdade. É um orgulho, sei É lá. um filme super, super mainstream, assim. Star Wars seria tipo um orgulho pop, Isso. né? Tira o orgulho pop. Pois é, mas assim, são umas coisas que começam e param muito rápido. Porque em geral, quando um dia desse, né? Ah, esse é o dia do não sei o quê. Quando ele começa, ele não termina mais. Ele vai até o fim. Tipo, Dia das Crianças. Tá aí até hoje. Dia das Crianças, exato. Movimentando o comércio. Que foi uma coisa criada, sei lá, pela Arapuã. Pelas casas baleia. Pra vender alguma coisa. Pois é, e aí não continua tendo. Dia dos Namorados também foi inventado, né, pelo pai do Dória. Todo mundo faz essa piada. E tá aí ainda. Por que será que o Dia da Toalha acabou? Vamos continuar fazendo o Dia do Sexo pra sempre? Vamos. E vamos fazer o Dia da Toalha também. Aham, vamos. E também o Dia do Rock. Claro. E vamos inaugurar aí o Dia da Paçoca, que é esse que eu tô esperando. Pode ser agora, dia 12 de setembro, Dia da Paçoca. Dia da Paçoca, vamos todos celebrar. Feliz Dia da Paçoca, Rafael! Feliz Dia da Paçoca, Mari. Galera faz foto aí brindando com a paçoca. Então, esse episódio, além de ser o episódio do Dia do Sexo, é também um episódio especial do Dia da Paçoca. Maravilhoso. E você sabe, Rafael, que todo episódio do Dia do Sexo tem duas partes, né? Essa, Sim. que estamos gravando agora e que está sendo ouvida agora, que é o Permitidão. E aí depois, quando acabar o Permitidão, a gente vai avisar, assim, a gente vai falar assim, ó, acabou o Permitidão, vai pro Proibidão, que é um outro arquivo de áudio, né? Mas ainda é o mesmo episódio, a segunda parte desse episódio. Quando o pessoal chegar no final desse episódio, vai estar pensando assim, se o Permitidão tá assim, imagina o Proibidão, né? Exato. E você não precisa imaginar. É só você ir em jujubacast.com/grupo, assinar o grupo secreto do JujubaCast e ouvir o Proibidão, que tá lá só para os assinantes. E também com o objetivo de a gente não ser cancelado nas plataformas. Exato. Venha participar desse segredo. Exato, grupo secreto, mas a gente só não recomenda que você ouça em público. Agora, olha só. E nem com as crianças, por favor. Nem com as crianças, exato. Quando você for assinar, aliás, eu vou falar sobre isso quando a gente chegar na próxima parte desse programa, mas ó, quando você for assinar, assina pela Hotmart, porque é lá que vão estar em breve, eu
tinha prometido pro começo desse mês, mas a gente já falou, teve uns problemas. Mas vai estar lá. Todos os conteúdos do Grupo Secreto, os 1000 episódios que a gente tinha tirado do ar, vão voltar pro ar só no grupo da Hotmart. Sabe por quê, Rafael? Só lá na Hotmart? Por quê? Porque são mais de 1000 episódios. Cara. Só na Hotmart que funciona isso. Que você consegue subir 1000 episódios de uma vez. E gerenciar. Não, gerenciar, funcionando bonitinho, com capinha, você dá play, funciona. Só na Hotmart dá pra fazer isso. Não tem nenhuma outra plataforma que dá pra ter produto digital desse jeito. É por isso que a gente ama trabalhar com a Hotmart. É por isso também que a Hotmart ama o JujubaCast, tá patrocinando esse episódio, mas é por isso que a gente ama trabalhar com a Hotmart, porque lá dá pra transformar qualquer tipo de conteúdo, áudio, vídeo, texto, o que for, em produto digital, né? Tem o sistema de pagamento que permite receber em mais de 20 moedas no mundo inteiro, em todas as línguas, mais de 40 formas de pagamento. Lembra que eu te falei do Pix, assim, tipo, sabe? No Chile tem um Pix só do Chile e funciona. É impressionante. No México também. Tem um lance que é um meio boleto, meio Pix, funciona também. Chega tudo pra você, na sua conta. É por isso que a Hotmart é referência mundial em produto digital e ela é usada pelos maiores criadores do mundo. Esse é o sonho, né? Você produz o seu conteúdo e se preocupa só com essa parte. A parte da interoperabilidade, da conversa entre diferentes moedas, linguagens, a Hotmart resolve pra você. É muito fácil. E como eu falei, é por isso que ela é usada pelos maiores criadores de conteúdo do mundo e também pelos menores, né? Pelos iniciantes também, porque não importa o seu tamanho, não importa se você é grande ou se você tá começando agora. Todo mundo tem um conteúdo que quer fazer, todo mundo tem uma habilidade que quer ensinar e a Hotmart é o lugar pra fazer isso, pra você compartilhar esse conhecimento com o mundo. Vem fazer parte também. Aliás, como eu sempre falo aqui, se você criar um produto na Hotmart por conta do JujubaCast, eu quero saber quais são os produtos digitais Jujubers que tem lá, eu quero comprar, eu quero divulgar aqui, então me avisa, mas tem que ser pelo nosso link, que tá aí na descrição. Tem que ser pelo link do JujubaCast. Pelo link. Isso. Vai lá conhecer, tem um monte de exemplo de gente que já faz, tem ensinando como faz, tem tudo pra você aprender, ok? Beleza. Quem sabe a gente não cria o dia do produto digital? O dia do conteúdo? O dia do grupo secreto? O dia da Hotmart? O dia do produtor de conteúdo? O dia do jogo? Vamos pro jogo? Vamos pro jogo. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, dissecando músicas para vocês. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical. Com a Jazz e o Rafa, eu nem trabalho mais aqui. Rafael, como a vinheta já denunciou, o jogo desse episódio de análise musical, eu trouxe uma análise musical especial pra você. E essa vinheta incrível. Eu já tô feliz. Eu acho que eu já zerei esse jogo. Já, verdade. A análise musical é sobre a vinheta da análise musical, né? A gente devia colocar a análise musical no Spotify para as pessoas ouvirem. Para as pessoas, você quer dizer eu, né? Eu vou ouvir. Não, olha essa ideia que eu tive. A gente coloca a análise musical no Spotify para as pessoas ouvirem e a gente pede para elas fazerem... Não sei se você já viu que tem uma galera fazendo isso, assim. Põe no repeat e deixa o volume abaixado. Deixa a noite toda tocando a música, entendeu? Ah, sim. Porque aí o Caio vai ficar milionário. Ah, excelente. Né? Eu vou fazer isso. Se tocar tipo 1 bilhão de vezes, ele vai receber, sei lá, $100. Vai ser uma loucura. Aí a música é pequenininha, né? E se você deixar lá no repeat tocando a noite inteira, todos os Jujubers, a gente vai tirar um dinheiro do Spotify e mandar pro Caio. Que é legal, né? É maravilhoso. Vai ser legal. Eu vou falar pra ele fazer isso. E a gente divulga aqui. Mas, análise musical de hoje, esse é o especial Dia do Sexo. Então eu trouxe a música Sexo, do Traje a Rigor, pra gente analisar. Excelente música. Adoro. Não é? Não, porque, assim, eu tava ouvindo a música, né? Eu já vou começar a declamar a letra aqui. A música começa com eles falando sexo várias vezes, né? Sexo! Sexo! Como se fosse uma pessoa que você tá... Porque, tipo, se ele fosse um pássaro, faria sentido, né? Porque é isso, quando os pássaros estão cantando, na verdade, eles estão querendo transar, né? Então, sim, quando um pássaro chega perto de outros pássaros ou pássaras, né? Ele fica lá fazendo o canto dele, mas se a gente fosse traduzir aquilo pra linguagem humana, ele talvez estivesse dizendo sexo, sexo, né? O que tudo bem. E talvez seja um lance primal, assim, né? Um grito primata, né? Sei lá, do Traje a Rigor. E aí ele fala assim, como é que eu fico sem sexo? Eu quero sexo. Me dá sexo. Até aí, tudo bem.
Até eu imagino o resto. Hoje vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema. Epa, mutilaram um filme, cortaram uma cena. E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece. Se não conhece, ainda vai conhecer. Beleza. Ok, até aqui, tudo bem. É verdade, né? É assim que acontece mesmo. Mas peraí, é uma música que já remonta a uma época, né? Ela é do final dos anos 80. Sim. Então, ainda tinha muito forte a questão da censura, tanto para lançar músicas, para lançar filmes, quanto a censura para passar na TV, né? Não, ainda tem. Não, isso ainda rola. Filme que passa na TV, ele vem cortado, mutilado, né? Como ele falou. Mas eu acho que o uso dessa palavra mutilar tem um motivo, eu vou chegar lá. Mas o filme vem cortado e, às vezes, eu acho que é até pior do que era nos anos 80. Porque agora, eles cortam o filme pra caber no horário do filme. Exato. Com as propagandas. Eles cortam basicamente pra poder passar propaganda. Porque tem aqueles canais da TV a cabo que são canais de propaganda que passa filme no meio, né? Sim, ótimos canais de propaganda. E aí você vê que leva 3 horas pra passar o filme e ainda assim o filme tem umas cenas aleatórias cortadas. É um curta-metragem, na verdade. Pois é. Então isso acontece, tudo bem. E não tem nada demais se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz. Aqui eu acho que é o problema. Aqui é o ponto que eu quero falar, porque essa música é um grito do Roger trazendo para o público, e eu acho que é até inconsciente da parte dele, trazendo para o público o quê? Um complexo de Édipo mal resolvido, lógico. Ah, é verdade. Tipo, Freud, ele, renasceu nesse... Toda vez que ele grita sexo, o Freud, dá uma levantada, assim. Bate a cabeça, né, no caixão e volta. Porque, assim, ele tá lá gritando sexo, 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 me dá sexo, eu quero sexo. Uma vontade que nunca se satisfaz, né? Um desejo fundamental, né? Então, uma fixação infantil não resolvida, né? Complexo de Édipo, possivelmente ligado à figura materna, né? Até porque o Roger é um conservador, então provavelmente é isso, né? Que se for a paterna, putz, tá mais reprimido ainda. E aí tem isso, né? O impulso por sexo tá sempre presente, né? Uma persistência do desejo. Roger, essa vontade se satisfaz. Você tem que resolver isso aí. Ela se satisfaz, assim, você pode voltar a ter, tudo bem, mas ela se satisfaz. Normalmente. Naquele momento ela ficou satisfeita. Mas é que tem um outro ponto. O nome desse álbum devia ser Carta para Freud. Né? Por quê? Sim. Porque quando ele fala... Assim, primeiro quando ele fala assim, né? Mutilar o filme, cortar uma cena. Eu até achava que era uma crítica, né? Uma crítica com recalque, né? Dos desejos infantis, né? Porque Freud fala muito sobre isso, né? E é uma carta para Freud. Mas eu acho que vai para um outro lado. Um outro lado. E esse lado é surpreendente. Porque, eu não sei se você lembra do clássico ensaio fotográfico que o Roger fez pra G Magazine. Sim, é verdade. Eu não lembrava, mas agora você me lembrou. Não, aconteceu. E assim, aquilo ali foi até uma demonstração, assim, de até uma segurança, né, do Roger com o próprio corpo, né, de mostrar e tal. Ou que ele tava precisando de dinheiro também, né, pode ser as duas coisas. E as duas estão válidas. Sendo isso uma carta para Freud, pode ser uma referência a uma outra coisa muito típica do Freud, né? Uma outra coisa muito importante, assim, na teoria freudiana, que é a inveja do pênis. Sim. Né? Porque, assim, quando Freud escreveu suas teorias, né? Ele estava ali numa sociedade judaico-cristã, europeia, né? Austríaca. Começo do século XX. Baseada nos costumes que existiam ali. Mas você pode trazer isso também para a inveja do pênis, considerando, a inveja do... Mesmo que você tenha um pênis, mas considerando o valor que se dá ao tamanho do pênis na sociedade atual. Ainda mais nos anos 80. Certo. Né? Então, pode ser uma ligação, né, do Roger associado a isso, né? O Freud, ele fala muito, do medo da perda, né, da castração. E você pode ver a ideia, assim, de você ter um órgão desavantajado como uma perda parcial, uma insuficiência, né, em relação ao ideal de virilidade masculina, de poder, né? Porque o Freud associa muito isso, né? Poder a pênis. Sim. E aí tem a parte que ele fala assim: corri pro quarto, acendi a luz, olhei no espelho, o meu tava lá. Ainda bem que eu não tô na TV, senão ia ter que cortar. Ele teve que olhar no espelho. Por que ele não olhou onde ele tava, né? Por que ele... Só dar uma, né? Talvez essa sensação de insuficiência, né? Quando ele continua a letra, ele fala assim: bom, vai lá, vai ver que é pelas crianças. Mas quem essa besta pensa que é pra decidir? Depois, aprende por aí que nem eu aprendi. Tão distorcido que é uma sorte ou não ser pervertido.
olha a ligação que ele tá fazendo, né, com a repressão e a civilização. Ele fala de censura lá na frente, né, lá no começo. E ele fala também, assim, antes dele ir pro quarto, acender a luz, olhar no espelho e ver que tava lá, ele fala assim, verdadeiro perigo na mente dos boçais, né? Então, ele tá fazendo uma crítica a toda a sociedade que tá reprimindo, né, esse impulso sexual que ele tem reprimido e também a repressão de aparecer o sexo. E eu acho que também tem até uma ideia de repressão da própria condição física dele, né? Do tamanho do pênis dele, que ele sente uma certa repressão, aparentemente. É verdade. E eu acho que fica uma coisa meio... É o que você falou, né? Que o Freud, ele bebeu na tradição judaica. E aí, aparentemente, o Roger continua nessa linha, né? Que é a linha dos... Como podemos colocar? Os pessimistas do desejo sexual. Que, além de Roger e Freud, né? Teria Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Platão, Kant, Schopenhauer, que a gente sabe que, talvez fora aqui o Platão, pessoas que tinham alguns problemas, né? Com essa questão. Problemas não apenas filosóficos, mas também pessoais, assim, de repressão. Não, pera, quem? O Roger ou o Platão? O Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Kant e Schopenhauer. Eu acho que esses tinham problemas. O Platão era pessimista, mas ele era tranquilo com a questão. Platão acho que passa bem aí nessa lista. Tá. Que aí os pessimistas, eles consideram o desejo sexual moralmente perigoso e ameaçador para a racionalidade, entendeu? Não é necessariamente uma moralidade em relação ao sexo, mas do sexo em relação à racionalidade da pessoa. Eu acho que é o contrário. Eu acho que justamente pela quantidade de repressão sofrida, existe aqui uma fuga para hipersexualidade. Ah, entendi. Né? Porque no final da letra, porque quando você vai pro final, eu acho até legal que essa carta pra Freud, né, ela é bem estruturada, assim, né, tem começo, meio e fim, né, porque ele vai pra essa parte de sociedade, né, ele começa o complexo de Édipo. Aí depois ele vai pra essa questão de inveja do pênis. Aí ele vai pra essa parte de sociedade, né, que ele fala, voltei pra sala, vou ver o jornal. Quem sabe me deixam ver a situação geral. Eleição, inflação, corrupção, e como tem ladrão, e assassino, e terrorista, e a guerra espacial. Socorro, eu quero sexo. É uma fuga, entendeu? É uma fuga pra hipersexualidade. Porque aqui agora, daqui até o final da música, ele tem uns 5 minutos. Ele vai ficar, me dá sexo, eu quero sexo, senta sexo, solta sexo, como é que eu fico sem sexo? Eu quero sexo. Ele vai falar isso várias vezes. Sim, eu acho brilhante a sua análise. Eu realmente acho que ela deveria se chamar Carta Freud, porque ela passa por todos esses elementos aí. No final, ele tá praticamente deitado no divã. É, e assim, agora... Analisando pela ótica kantiana que você trouxe muito... Eu acho que Kant não se encaixa nesse ponto que você falou. Porque, assim, primeiro tem aquela música dos Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Sim, que é sobre Kant. Que é sobre ele sempre conseguindo o que ele quer. E ele sempre consegue o que ele quer. E eu acho que aqui, analisando sobre a ótica kantiana, Kant também olharia isso de uma maneira de falar que os seres humanos não devem ser guiados pelos seus desejos sensíveis, né? E sim pela razão e pelo cumprimento do dever moral. Então, eu acho que o Kant aqui formaria um contraponto nessa carta desesperada de pedido de socorro ao Freud. Até porque tem uma hora que ele fala socorro. Ah, é verdade. Talvez também nessa música tenha uma ideia de uma luta do Roger contra a própria ideia kantiana do imperativo categórico, de estabelecer uma lei universal ética, né, que estabelece uma forma única e moral da sociedade se comportar, que ele está questionando aqui. Porque ele tá falando, como é que eu fico sem sexo? Kant, né? Sim, e Kant dizia outra coisa, né? Kant tinha uma frase muito bacana, que ele costumava dizer assim pra galera, né? Quando tava descontraído, que é assim, a verdade é a concordância da cognição com seu objeto, certo? E eu acho que é curioso o posicionamento aqui do Roger, porque ele traz essa concordância para construir a verdade dele enviada a Freud, mas ele não faz a cognição como Kant faria. Ele é o objeto. Não entendi. Como assim ele é o objeto? Olha, normalmente quando você fala que a verdade é a concordância da cognição com o objeto, você está se colocando como um observador de fora que reconhece que tem cognição sobre um objeto. E o Roger, quando ele faz toda essa descrição e coloca lá se olhando no espelho, na verdade ele não está fazendo o reconhecimento ou a cognição de um objeto. Ele é o objeto. Por isso que ele tem esses traumas todos. Ele inteiro é um objeto? Ele se coloca como objeto e não como ser cognoscente.
Entendi. Que também é, de certa maneira, uma fuga à hipersexualidade. Isso, mas nesse caso kantiana. O que eu acho que é mais surpreendente dessa análise toda, de se você coloca isso como uma carta desesperada de um pedido de socorro a Freud e ainda uma contraposição a Kant, do Roger nos anos 80, você percebe que, no fim das contas, ele sucumbiu à moral, porque o Roger, hoje é uma voz conservadora, né? Ele é uma voz do conservadorismo, né? E ele sucumbiu à ideia de moral, e a ideia de moral religiosa, né? A ideia de moral cristã. Ele sucumbiu a isso, ele aceitou isso, ele entendeu isso como verdade, como, olha aqui, lei universal, né? Olha aqui o imperativo categórico, provando não só, como diria Mick Jagger, you can't always get what you want, mas provando que Freud não veio ao socorro dele. Não foi suficiente, né? Não foi. Ele escreveu uma carta a Freud, fez a contradição com Kant e terminou nos braços de São Tomás de Aquino. Sim. E do Kant também. E do Kant. Né? Porque todo mundo termina nos braços do Kant. Porque ele sempre consegue o que ele quer. Inclusive, os nossos ouvintes que vieram aqui pra ouvir putaria e estão ouvindo, mais uma vez, o imperativo categórico. Eu acho que a gente devia parar isso aqui agora e ir pras histórias. Eu acho que eles tiveram o que eles queriam. Porque eles vieram pra ouvir putaria e no final acham que a gente tá de sacanagem. Sabe quem é o campeão desse jogo? Ninguém. Kant. Todos são campeões porque tocou a vinheta. Vamos lá. Vai, Rafael, tem muita história. Lê a história. História. Vamos lá. Jess, escreva essa história agora, já para garantir lugar no episódio de Dia dos Namorados do ano que vem. Não pude mandar antes porque a história se passou no último dia, 12 de junho. Não com o namorado, porque eu nem namoro mais. Aliás, graças ao pé na bunda do escroto do meu ex, eu pude viver esse tesão. Olha aí. Promissor. Legal. Namorei 4 anos e mudei de cidade para apoiá-lo na carreira, dividi aluguel e minha vida com ele. Mas do nada, ele decidiu que queria molecar e usou a seguinte frase para terminar comigo: preciso me virar e passar perrengue sozinho. Para quem pensava em casar e ter filhos, foi um balde de gelo, agravado muito pela viagem à Itália já paga, em período que incluía meu aniversário e o Dia dos Namorados, que faríamos em menos de 2 meses para o casamento de uma amiga minha. Eles fariam a viagem em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses, e nesse período ia passar o aniversário e o Dia dos Namorados, e eles iam participar do casamento de uma amiga dela, ou dele. Que vai se casar na Itália, né? Ela coloca aqui, easter egg, personagem que já esteve em outra história minha aqui no programa. Uau. Será que é a amiga que foi pra Malta e foi pra Itália e se consultou com o Dr. Cachorrinho? Será? Mas teve uma história também sinistraça na Itália, não teve? De uma galera que se pegou no estacionamento, sei lá. Não sei, tem tanta história. Deve ter tido, não lembro mais. Até porque o último episódio dos Namorados foi pesado também, né? Foi pesado. Mas eu lembro bem dessa história aí do Dr. Cachorrinho que você contou, porque ela envolvia a Ordem Soberana e Militar de Malta. Grande Malta. Um abraço. Pois bem, respirei fundo, saí do apartamento e tive a sorte de que minha mãe e prima iriam para a Europa no mesmo período. Ou melhor, no mesmo avião. Caramba, essa vida é um seriado. Bom, mudei toda a minha vida às pressas de volta para a casa dos meus pais e contei com a minha mãe para me acolher na viagem delas. Novo roteiro, tive de acompanhar o ritmo louco de 5 ou 6 países em 15 dias. Minha prima é PhD da mais renomada faculdade pública do país e participaria de um congresso científico na Eslovênia. Tipo, vocês sabem onde é a Eslovênia? Eu nunca tinha parado para ler absolutamente nada a respeito, muito menos sobre as cidades no litoral que sediavam congressos científicos. A Eslovênia é fronteira com a Itália, né? Ali pelo nordeste da Itália. Eu não sei, você que sabe dessas coisas. Você quer fazer o seu IBGE Cash europeu, é isso? Você pode? Claro. Não, é só que quando a Itália é a bota, né? E tem aquela parte de cima da bota, assim, pra quem tá olhando o mapa, na direita você tem uma conexão direto pra Eslovênia. Quando você sai de Veneza, você tá a coisa de 2 horas e pouco de Ljubljana, que é a capital. É a capital da Eslovênia? Da Eslovênia, sim. A gente fala que a Itália é a bota, mas a gente não se toca que é uma bota de drag queen, né? Que é uma botona, né? De over the knee, assim, tipo, no meio da coxa e com um saltão alto, muito alto. Não, fale por si. Eu já tinha percebido.
Não, acho que todo mundo percebeu, mas é uma coisa que a gente não fala muito, né? A gente não lembra disso muitas vezes. Mas ok. Então tudo bem, a Eslovênia fica do lado da fivela. Entendi, agora ficou claro onde é a Eslovênia. A Eslovênia é como se fosse a meia arrastão da Itália, então a gente poderia dizer isso. Ok. Nos primeiros dias da viagem, eu ainda estava bem derrubada com a questão do término. Mesmo já estando há algumas semanas separados, vê-lo de longe no aeroporto e depois no voo, onde nossos caminhos descruzaram de vez, me fez mal. Caraca, mas que situação bizarra, né? Não, peraí, eles foram juntos no voo ainda? Porque ele também devia ter pago, né? Nossa. Tava tudo pago. Ai, que situação. Não, esse cara é um desgraçado. Desgraçado. Você sabe que a gente tá correndo um risco aqui, já fazendo amizade com quem enviou a história, que acontece muito quando um casal se separa, né? Você, pra consolar seu amigo, falando mal do outro, né? Ele não valia nada, era um desgraçado, eu nem gostava dele. Aí conta umas histórias, assim, horríveis, e aí depois eles voltam. É um clássico. Acontece muito. Na verdade, eu tô achando uma história muito parecida com um para-raio de problemas. Não é? Tá com muita cara de para-raio essa história. É mesmo. Mas infelizmente a gente não tem a maturidade e o conhecimento. Não tem. Os nossos queridos. Mas a gente também não tem compromisso. A gente pode só falar mal, chamar de escroto mesmo. É isso aí, que babaca. Seu escroto. Mandou babaca. Conforme os dias passaram, inclusive meu aniversário, que nem comemorei, comecei a me situar. Me dei uns tapinhas no rosto, tipo lutador de UFC, sabe? Vai que é tua, champs. Emagreci pra caramba, em função do término, de não comer, etc. Foi horrível, mas mantive a atividade física pra não enlouquecer de vez e pelo menos ganhei massa muscular no período. Então estava bem gostosinha. Legal. Caramba, do limão uma limonada. Essa expressão eu acho ela é meio errada, assim, que você faz do limão uma limonada, porque limão é bom, né? Não precisa fazer nada com ele. Mas assim, se você pode chupar um limão ou tomar uma limonada, a limonada é bem melhor. Porque limão é bom, tipo gotinhas em outra coisa. Entendi. Mas se você tiver só limão e água... Mas e se do limão você chupar o limão e tomar uma tequila, por exemplo? Tá, mas então, aí tem que ter a tequila, né? Entendi. O limão ele é um acessório. Onde ele é o prato principal é na limonada. Eu sei que eu vou decepcionar muita gente, mas em geral, limonada é melhor do que tequila, né? É mais gostoso, assim. Mais gostoso? Tem tequilas boas, né? Eu já havia estado na Europa uma década antes. E mesmo que bem novinho e inocente naquele tempo, sabia do charme da minha brasilidade. E agora, da minha maturidade dos 28 anos também. Ela continuava novinha, com 28 anos. Bom, confiança recém-retomada. Hora do Tinder cantar. KKK. Em italiana. Cantar Renato Russo em italiano. Strani Amore. Strani Amore, sim. Cantar Como uma Onda em italiano, né? La Solitudine. Já usei isso antes na minha cidade no Brasil, mas não gosto, só tinha doido. No entanto, pingando de cidade em cidade da Europa, nesse rolê da minha mãe, era o que me restava. Chegava no novo aeroporto já com um aplicativo aberto, passando para a esquerda e para a direita, que fique claro, sei que é bem fútil, mas nesse caso me permiti, até porque não pretendi encontrar o amor da minha vida ali, apenas dar uns amassos. Ninguém tá te julgando, fica tranquilo. Não é fútil, ninguém tá te julgando. Esse é um espaço de acolhimento. Não, o para-raio mas aqui também é. Não curtiu o papo de ninguém, porque homem é homem em qualquer canto do mundo, e tem uns que chegam na baixaria pesada. Eu estava totalmente aberta a ter uma aventura, mas não queria só transar. Queria pelo menos jantar e me divertir conversando com um cara legal primeiro. Passei a seco por Londres, Paris e Roma, onde até alimentei uma expectativa de conhecer alguém no casamento da minha amiga, mas não rolou. Acreditem, queridos, contando 2 famílias e eu, a gringa, só tinha umas 50 pessoas nesse lindo matrimônio ítalo-jordão que tive a honra de presenciar. Uau! Que exclusivo. Na Eslovênia, em função do congresso da minha prima, ficaríamos mais tempo, 4 noites. A essa altura, eu já estava um pouquinho desanimada do aplicativo, generalizando a macharada europeia, que apesar de uma genética privilegiada, se comportava exatamente como a do nosso país natal. Foi quando, a cerca de 40 quilômetros de mim, dei match com um italiano fofo e muito gato. Sério, o tipo de peixe que nunca pesquei no Brasil. Ele morava bem na fronteira da Itália com a Eslovênia e me fez rir nas primeiras palavras do nosso inglês truncado. Falamos por um dia inteiro sobre carreira, economia, política e viagens, antes dele propor atravessar a fronteira dirigindo para me encontrar. E como eu estava sem carro por lá, fiquei grata porque seria o único jeito de nos vermos. É muito legal falar assim, né? Eu vou até a Eslovênia pra te ver, e é 20 minutos de carro. Isso. Contei pra minha mãe que ia num date do Tinder e ela não gostou. Vai ser sequestrada, menina. E ficou me mandando umas mensagens, tipo em código, ao longo do rolê, pra confirmar se era eu mesmo quem respondia. Podia ter ficado puta, mas sei que era genuína preocupação comigo. Relevei e dei risada.
Até porque a mãe do gato gringo fazia o mesmo, acreditam? Imagina se eu, uma mera brasileirinha, teria condições de sequestrar um ítalo esloveno na terra dele. Ele não tava na terra dele, né? Ele tava na Eslovênia. Mas e a mãe do ítalo esloveno não tinha certeza que ia ser uma brasileira ou que ela estaria sozinha, né? Então, ela podia duvidar de tudo. Tomamos um drink, conversamos e rimos muito. Comemos uma pizza, tomamos outro drink. O meu, caipirinha feita com cachaça e tudo, muito boa por sinal. Muito gentil, até demais, o gato demorou para partir pro ataque. Eu deixava minha mãozinha na mesa para ele pegar e nada. Sugava o canudinho da bebida, olhando bem maliciosa no olho dele e nada. Finalmente, quando levantamos e fomos andar na orla da microcidade eslovena, achamos um banquinho e pensei, agora vai. Me ofereceu a camisa porque estava ventando e brincou com meu vestido tubinho de couro. Foi essa roupa que você trouxe pra Europa? Não só, mas foi essa que eu escolhi pra ficar bem gatinha pra você, pensei eu. Ela só pensou. Aceitei a camisa, me aconcheguei no pescoço cheiroso daquele 1,82 m de homem loiro. Meu ex era praticamente do meu tamanho, me fazia falta alguém mais alto. E finalmente ele me beijou. Sensação estranha, a primeira boca diferente em mais de 4 anos, mas encaixou. Tanto que levei poucos minutos para levantar e ficar de frente tentando sentar no colo daquele professor de academia gostoso. Esse cara também tá demais, hein? Teria funcionado não fosse pela limitação do vestido, realmente muito colado, que não facilitava minha abertura de coxa. O resto de dignidade que eu tentava segurar para não incentivar o estereótipo de brasileira puta foi pro caralho quando eu deixei ele subir meu vestido e basicamente fiquei com a calcinha de fora numa vazia via eslovena por volta das 11 da noite. Abre parênteses. Que fique claro, odeio essa imagem genérica que eles têm de nós, mas me reservo o direito de sim fazer o que eu quiser. Muito bem. Porque essa imagem estereotipada todo mundo tem. A gente tá todo mundo aqui pensando em italiano com mão de coxinha, sendo meio cafajeste. Todo mundo tem imagem estereotipada de todas as nacionalidades. Isso aí. Ela continua aqui. Só que o ventinho gelado na bunda foi o alerta para mirar os olhos dele e dizer: vamos continuar isso em outro lugar. Avistei uma escadaria escura, mas queria mesmo que ele me levasse para o carro. Convite que veio logo em seguida, possivelmente por ser o local de praxe mesmo. Lá, começamos as carícias no banco da frente, eu abrindo o cinto e a calça dele, ele já com os dedos puxando minha calcinha pro lado. Passou pelo meio dos bancos para a parte de trás do carro e ficou rindo enquanto eu me atrapalhava para fazer o mesmo. Sou bem maior, se eu conseguir, você consegue. É legal que aqui já não é mais igual para raio de problemas, né? Aqui virou JujubaCast mesmo, assim, essa história. Se você tava desatento ouvindo esse episódio, esse é o episódio especial Dia do Sexo. E esse é o permitidão. Imagina o proibidão. E ele tá aqui no limiar do proibidão, né? Sim. Nunca me desafiem, queridos. Passei e já cheguei montando a cowgirl ainda de roupa, terminando de abaixar a cueca dele, que o banco da frente não havia permitido. Pânico. No relacionamento estável de alguns anos, já nem lembrava do que era camisinha. Mas ali não tinha a menor condição de arriscar. Você tem? Perguntei pra ele. Ficou em choque também e revirou a carteira. Quase que a história termina por aqui, kkk. Mas deu certo. Ele abriu o porta-luva e encontrou as 2 últimas. Daí pra frente, só felicidade. Pediu pra tirar o meu vestido e disse que se fosse por medo de ser pega pelada, ele tirava a roupa toda também. Eu já tava ali mesmo, né, galera? Dei de ombros e me deixei despir. Arrancou a dele em meio segundo e me jogou de costas deitada no banco, levando a loucura. Não deixei barato também. Fiz minha parte muito bem na troca de prazer. Quando finalmente as bocas cansaram, os quadris resolveram trabalhar. Que modo bonito de dizer. Tá poético pra caramba. Eu por cima, depois ele por cima, os vidros do carro totalmente embaçados, o que foi ótimo, já que estávamos estacionados em frente ao hotel do congresso da minha prima. O que a prima dela fazia mesmo? Era uma cientista. Mas deu tudo certo. Só um farol de moto ao longe e ninguém mais nos viu. Ainda assim, a sensação do proibidão potencializou tudo e chegamos ao ápice juntos, enquanto ele me pedia para falar sacanagens em PTBR. Sacanagens em português do Brasil. Ri mentalmente tentando escolher o que dizer. Caralho? Mas aí eu vou ter que explicar. Preferi o bom e velho me fode, seu gostoso, bem sexy no fundo dos olhos dele.
Pessoal, esse menino não fala português, mas entendeu perfeitamente o que eu disse, porque virou uma britadeira nos segundos finais, kkkk. Mi fode seu gostoso em italiano é fotimi ragazzo attraente. Ragazzo atraente. Eu acho que não deve ser isso. Deve ter uma palavra pra isso, né? Mas eu não sei, ó, fotimi, não sei como pronuncia isso, mas vamos ver a pronúncia aqui do Google, né? Peraí. Vamos ver. Fottimi, ragazzo attraente. Fottimi, ragazzo attraente. Como seria gostoso, assim, tipo, literal. Gustoso. Acho que foi isso, hein? Fottimi, gustoso. Ele entendeu, né? Ele entendeu. Ele entendeu. Essa foi a questão. Talvez ela não tinha entendido que ele era gostoso, mas dá pra entender. Dá pra entender tudo. Vamos ver como é em italiano, peraí. Bom, aliás, ele não precisava entender muito, né, pra continuar o que ele estava fazendo. Ele só precisava ouvir. É verdade. Mi fode gostoso em italiano. Fottimi gustoso. Ele entendeu. Ele entendeu. Ele entendeu. Continuando aqui. Mesmo pelados, arrisquei abrir o vidro para entrar um ventinho fresco, porque escorríamos suor e outros fluidos corporais. E eu ainda tinha que encontrar a minha prima para voltarmos juntas ao apartamento. Por segurança, preferi não dizer a ele onde estava hospedada. Retomei o fôlego e peguei meu celular, onde vi a mensagem dela de 20 minutos antes, dizendo que ficaria sem bateria. Sorte que eu achei uma das colegas de congresso no Instagram e fiz contato. Nossa, que pessoa descolada. Muito descolada. Vestimos a roupa e eu esqueci minha calcinha no carro. Era de marca, paguei caro, mas valeu a pena. Achei uma boa lembrança pra ele sobre aquela noite. Ela botou aqui, esqueci entre aspas. Tentei minimamente me recompor antes dele me acompanhar até encontrar minha prima. Quando ela me perguntou o que havia acontecido, eu respondi com "Quer mesmo saber?", o que foi suficiente pra ela. Me despedi dele com mais um beijo e um cheiro naquele perfume maravilhoso que nunca vou esquecer. Ele, que tem por hobby surfar e mergulhar, agora fica me dizendo que vai arrumar um congresso científico no Brasil em alguns meses, kkk. Legal. Tô bem tranquila porque não fiquei com a sensação de algo inacabado. Foi uma aventura deliciosa que me retomou a confiança para voltar pra pista. Claro que, se ele vier, teremos a parte 2 do date e certamente mais uma história pra vocês. Beijos e abraços. Até a próxima. Nossa, que história maravilhosa, história de vitória, né? História de vitória. Viajou com aquele babaca e logo ela se resolveu na Eslovênia. Sim, ficou aí com o príncipe italiano. Maravilhoso. Incrível. Próxima história. Rafael, príncipe italiano em momento Alura, vai. Príncipe italiano. Lembrando que é a semana da programação, 20% de desconto até o dia 15. Esse desconto não vai ter mais. Eles endoidaram, sério mesmo. Loucura total. Bom, como a gente sabe, a Alura é a maior escola online de tecnologia do país, com professores de verdade, alunos de verdade e networking de verdade. Você pode usar o Discord da Alura para conversar com outros alunos e você pode, com isso, aprender novas habilidades rapidamente, com esforço, mas rapidamente. Eu tô muito curiosa pra ver como que você tá indo ter um príncipe aí, porque não parece. Tenha calma. Com isso, você vai melhorar o seu currículo, você vai melhorar as suas habilidades, você vai ter mais talentos para apresentar na entrevista e você vai ter mais contatos, o que aumenta a sua chance de saber das vagas e talvez até de conseguir uma indicação. Pra ser príncipe? Conhecer um príncipe? Não, sério. Tenha calma. Você aumenta as suas chances de emprego porque se você não for um príncipe italiano, que é da nobreza e nasceu com a vida ganha, é isso que você precisa para ter mais chances de ter o dinheiro que você precisa para viver. Ok, mas tem que usar nosso link. Tem que usar nosso link, porque a gente também não é príncipe italiano. Não é, alura.com.br/promocão/JujubaCast. Ou use o cupom JujubaCast lá no final, também funciona. Tem o link aí na descrição. Vai lá. Eu não acho que tem um príncipe italiano estudando na Alura, mas assim, se tivesse um príncipe italiano querendo estudar programação, a Alura seria um bom lugar. Eu podia ter ido por outro lado também, né? O Maquiavel, que era italiano, escreveu O Príncipe, que é um manual do pragmatismo, né? Ou sei lá, também uma Ferrari, né? O príncipe italiano, ele deve andar de Ferrari, né? E a Alura é tipo a Ferrari, né? Dos cursos de tecnologia. Tem esse caminho aí também. Ou não sei, sei lá, uma outra coisa. A Alura parece... Se tivesse um sabor de pizza, a Alura
o que teria nele? Alite e cenoura. E é isso. Não sei, talvez. Acho que nenhum príncipe italiano ia querer comer isso, não. Eu tô um pouco sem entender qual foi essa conexão, mas vamos adiante. Eu pensei, alite, porque tem A-L, e cenoura, porque tem U-R-A no final, entendeu? Alite, cenoura, e se junta as duas palavras, alura. Mas não é uma boa, até porque a gente quer que as pessoas gostem da alura. Isso, mas eu comeria essa pizza. Quando eu for aí na sua casa, você pode fazer pra mim. Vou fazer uma pizza alura pra você. alura.com.br/promocãobarra-jujubacast, usa o nosso cupom, 20%, sério. Vai lá, você que tá ouvindo agora, vai lá. Não vai ter de novo esse desconto, é muita grana, é muito desconto. Vou ler a próxima história. Ok. Olá, Rafa, Jazzy, possível bípede portador de polegares opositores convidado. Meu nome é Ravena, e o único nome que cito na história já foi trocado, mas sintam-se na liberdade de escolher outros se assim for o desejo de vocês. Obrigado. Essa história se passa na época mais sensual do nosso Brasil de meu Deus, onde o café da manhã dos jovens é uma lata de cerveja com uma fatia de mortadela e o enxaguante bucal é uma dose de cachaça, o carnaval. Bebam com moderação, crianças. Não bebam enxaguante bucal. E se alimentem bem. Uma fatia de mortadela. Pequeno prólogo. Antes de começar a história em si, é necessário compartilhar algumas informações para que essa faça mais sentido. Quando me formei no ensino médio e prestei o Enem, passei em uma faculdade pública de uma grande capital do país pro curso que eu queria. Parabéns! Parabéns! Então, depois de conversar com os meus pais, eles toparam me ajudar nessa aventura e me mudei para a cidade em questão, evitando dar muitas informações para Jazz não ficar tentando adivinhar qual cidade poderia ser. Obrigado, Ravena. Obrigado. Tem muitas universidades que tem, né? E ela nem falou se é federal ou não, ia ser difícil. Mas ela falou que é uma grande capital, então só tem 27. Ah, é verdade. Como não conhecia ninguém e a grana era meio curta, fui morar em uma república com mais outras 20 meninas. E no quarto que dormia, tinha mais uma menina além de mim. Ou seja, não era um local que me proporcionava muita intimidade. Segura essas informações que vai fazer mais sentido daqui a pouco. A não ser que fosse com essa outra menina, mas de fato. Aproveitando oportunidades, é o subtítulo aqui dessa próxima etapa. Quando me mudei de cidade, coloquei pra mim mesma que iria ser uma pessoa mais aberta, extrovertida, e iria explorar melhor o meu lado sexual. Já que na minha cidade natal, era sempre aquela garota legal, a amiga, meio nerd, e ninguém tinha verdadeiro interesse de se envolver comigo. Felizmente, consegui alcançar o que tinha proposto a mim mesma. Mudar um pouco minha atitude me rendeu muitas amizades bacanas e também um romance. Olha aí. Conheci Mutano no time de handball da faculdade e ficamos pela primeira vez na festa de Halloween. Meu objetivo não era ter um relacionamento naquele momento, já que queria aproveitar minha juventude. Mas bem, a gente muitas vezes não tem controle sobre essas coisas do coração, não é mesmo? É mesmo. É mesmo. É mesmo. E se o Mutano era do time de handball, ele não ia te deixar na mão. Talvez fosse a Mutano, né? Porque time de handball... Pode ser a Mutano. É um lugar de sapatão, né? Assim, bem clássico. A festa aconteceu no dia 4 de novembro. E desde então, nos encontrávamos majoritariamente no bosque da faculdade para aproveitarmos nosso tempo juntos. Porém, um beijo aqui e outro ali, jovens e com os hormônios saindo por absolutamente todos os poros de nossos corpos, sempre queríamos consumar nosso belo amor juvenil e quanto mais tempo ia passando, mais essa vontade aumentava. Mas aí entra o problema, meus queridos. Onde fazer isso? É um problema, né? Nessa época, realmente um problema. Lembram que comentei sobre o local onde morava? Tem a ideia de você pôr uma meia na maçaneta, né? Ah, tem essas lendas, né? Eu não sei. Não, porque assim, você combina e fala assim, ó, quando for minha vez eu faço, quando for sua vez eu te espero, né? É uma saída. Pois é. Ali, definitivamente, não seria um lugar propício para o que desejávamos fazer. A casa dele não era uma opção. Morava com os pais, onde a mãe era dona de casa, ou seja, estava sempre presente. Os poucos momentos que não estava em casa era quando saía para resolver algo rápido. E também tinha o irmão mais novo, que estava sempre em casa. Difícil. Motel? Bom, essa poderia ser uma possibilidade. Mas na época, eu não tinha coragem de frequentar esses estabelecimentos. Tudo culpa do Azaghal, que compartilhou as histórias de quando trabalhou em motel e me deixou traumatizada. Poxa, mas sério? Se você tinha condições de ir no motel, o seu problema estava resolvido e você que não sabia. Ok. Mesmo que seja assim, motel pobrinho, tipo, leva uma toalha. Ok, né? É melhor do que na rua. Sem contar que na época eu não trabalhava, nem fazia estágio para ter meu próprio dinheiro. Ah, ok. O pouco que tinha era o que os meus pais mandavam e tinha como objetivo me manter viva e alimentada. Mutano até fazia estágio, mas recebia um valor baixo e não me sentia confortável com a ideia de ele bancar tudo sozinho.
Muito bem. Ok. A casa de um amigo? Bem, a casa de um amigo... Eu não sei, na casa de um amigo é melhor você fazer no lugar que você mora, né? Que você tem que só pedir pra um amigo esperar do lado de fora. Pelo menos tem o direito, né, de usar aquela cama ali. Pois é, como tinha acabado de me mudar de cidade e apesar de ter bons amigos, não teria cara de pau necessária pra fazer tal pedido a alguns deles. Alguém já te fez esse pedido, Rafael? Não, nunca aconteceu. Eu também nunca ouvi falar de alguém pedir isso pra alguém. Mas achei ok, achei que tudo bem, se você tiver a intimidade pra isso, né? Sim, Posso usar a cama dos seus pais? Né? Posso usar esse creme aqui da sua mãe? Parece ótimo. Muito menos ir na casa de um dos amigos do Mutana, que possivelmente eu não conhecia. Teve até um dia que, em meio à pegação no bosque aqui já tem um lugar na UNB que a gente chama de bosque, né? Na USP também tem, eu acho. A pegação no bosque, a coisa ficou meio quente e cogitamos usar o banheiro que tinha por ali. E que era conhecido por ser usado mais para esse objetivo do que para o seu verdadeiro propósito. Bom, mas se todo mundo já tá usando, né? E se dá pra trancar... Mas aí, ó, o banheiro do bosque versus o motel... O motel é melhor, né? Mas a ideia logo passou quando pensamos um pouco mais sobre. Pois bem, ficamos nessa de beijinhos e amassos no bosque da faculdade de novembro até fevereiro do ano... Meu Deus do céu! Será que o Mutano era o Roger? Né? Uma vontade que nunca se satisfaz? Sim, ficamos ensaiando a coisa toda por 4 meses. A essa altura do campeonato, estávamos subindo pelas paredes. Ou talvez pelas árvores faça mais sentido com a história. Até que o feriado favorito do brasileiro chegou. O bom e velho, o tão sonhado, o carnaval. Aonde é liberado se fazer isso onde você quiser, né? Eu que tô dizendo isso, não a nossa ouvinte. Não está na lei, né? Mas ok. Tá nos costumes. Por ser bem caseira e não curtir muito folhear pelas ruas da cidade, meus planos para o feriado eram de ficar em casa curtindo muito minha coberta e a locadora vermelha. Caramba, locadora vermelha é um termo que a gente não usa há muito tempo também, né? eu reconheci. Mas Mutano me chamou no Patati Passazap e me convidou para ir em um bloco de rua com ele. E como quem não quer nada, comentou que a família dele não ia ficar em casa durante os dias do feriado. Tá aí, né? Eles iriam para uma cidade próxima, onde os avós dele moravam, e eu poderia ir para casa dele depois do bloco. Bingo! Ele não me colocou em palavras explícitas, mas como para bom entendedor meia palavra basta, essa era a oportunidade perfeita que estávamos esperando por tanto tempo. Estranho vocês não falarem explicitamente sobre isso. Exato, vamos transar. exato. 4 meses. Pois é, mas eles eram muito jovens. Não, 4 meses, dava até pra falar assim, ó, meu irmão vai sair 5 minutos, minha mãe vai sair outros 10, dá tempo. A história deles ficarem tentando escolher um local, né, e cogitarem o banheiro sujo, não sei o quê. Tem aquele episódio da Marge, né, que é os alienígenas levam a Marge pra nave, e aí fala, olha, Marge, a gente vai fazer aqui uma coisa, você pode escolher o lugar, pode ser aqui no Hotel Chique, no sofá da casa, ou no Beco Escuro. Aí ela fala, Beco Escuro. Então, o grande dia chegou. Combinamos um local para nos encontrarmos, ele curtiu bastante o bloco, eu já nem tanto, porém, isso não fazia muita diferença, porque estava animada pelo que essa noite prometia. Mas durante a peregrinação carnavalística, comecei a sentir um leve desconforto na região abdominal. É o café da manhã de mortadela, né? Não sabia o que poderia ser, já que tinha me alimentado bem, estava bebendo água durante o dia todo e tinha decidido não beber nada alcoólico. E como qualquer um faria, apenas ignorei e segui a vida muito bem. Depois do bloco, passamos na República onde morava para tomar banho, pegar uma roupa e então irmos para casa do Mutano. Nesse ponto da história, é legal compartilhar que nessa época nunca tinha feito sexo, ou seja, eu era virgem. E estava muito, muito nervosa, apesar de estar animada. Ok. Minha família sempre me proporcionou uma educação muito boa. Então, na teoria, sabia como a coisa toda funcionava. Mas na prática, a história muda completamente. Dependendo de como a sua família te contou realmente. Sim. Junto dessa falta de conhecimento, tem o detalhe que nunca fui muito fã de pornografia. Então, nem na parte visual eu tinha tanto conhecimento. Apesar de que pornografia não ensina nada de verdade. Apenas mantém estereótipos péssimos para o ser humano, como já disse o Roger na análise musical desse programa. Em sua carta a Freud. Em sua carta a Freud. Imagina você mandar uma carta pra Freud, a primeira palavra é sexo. Sexo. Como é que eu fico sem sexo? Me Igual dá um pássaro. sexo. O Freud olha... Uau! Ele vai levantar e cantar All you want is a shingle, all to envy is a slang.
Se você não entendeu, foi o Freud do Friends. E o Joey, ele vai interpretar um musical que se chama Freud. E aí ele levanta e começa a cantar. E essa é a letra da música. A gente devia escrever e mandar pra família do Freud a carta. Além do nervosismo, tinha aquele desejo interno e meio fantasioso de que a primeira vez seria especial, marcante, mesmo sempre tendo escutado as pessoas falarem que a primeira vez, na maioria das vezes, não é boa, é algo estranho e muitas vezes dolorido para as mulheres. Ficava pensando, mas comigo vai ser diferente. No momento que fui tomar banho, meu corpo mostrou que realmente todo esse nervosismo, ansiedade e hormônios em agitação podem refletir no organismo. E justamente nesse dia, minha menstruação desceu. Mas a grande questão é que ela desceu 2 semanas antes do meu ciclo normal. Por isso, quando eu senti o desconforto no meio do bloco, não tinha cogitado ser isso. Quando eu percebi o que tinha rolado, minha ansiedade foi a 1000. Não estava preparada para lidar com esse novo detalhe. Não sabia como agir. Já tinha escutado e lido relatos sobre como homens tinham um certo repúdio ao sangue feminino. E além disso, que transar menstruada poderia ser bem doloroso, desconfortável, e enquanto pensava nessas coisas, só fui ficando muito aflita. Assim, você pode sair lá e transar. E ele vai descobrir só no final. Mas então, respirei fundo, engoli o nervosismo, arrumei minhas coisas e fomos rumo à casa de Mutano. A Ravena do futuro que lide com essa situação. Foi o que eu pensei pra me acalmar. Boa decisão. Eu acho que Mutano não ia estar nem aí. 4 meses, né? Subindo as árvores. Talvez ele nem percebesse. Chegando em sua casa, Mutano foi tomar banho e em seguida fomos comer algo. Ambos estávamos meio sem graça, meio sem jeito com a conjuntura toda. Principalmente eu, porque não tinha ideia de como agir nesse tipo de situação. Que fofinho. Então, decidimos ver alguma coisa pra passar o tempo. Que bonitinho, né? Eles estão... né? Quem vai falar primeiro? Gente, só vai lá transar, faz logo. Mas como os hormônios falaram mais alto, no maior estilo Netflix and chill, os selinhos foram crescendo para beijos mais demorados, as mãos começaram a explorar as áreas um do outro, até que por um momento me lembrei da minha menstruação. Por conta dessa lembrança, interrompi o beijo meio no susto. Mutano me olhou com uma cara de algo errado, e eu, que realmente nesse momento queria enfiar minha cabeça no chão tal qual um avestruz e sumir, não ia dar certo. Nunca antes tinha ficado tão próxima de compartilhar um momento íntimo como este com alguém, e sempre tive muita vergonha. Sabia que era importante compartilhar a informação sobre estar menstruada para não dar uma de Kinder Ovo surpresa. Nesse caso, Kinder Óvulo. Sabia que não seria legal fazer isso. Então, ao invés de encarnar um avestruz, respirei fundo, juntei toda a minha coragem, já que o diálogo nesses momentos é sempre importante, e falei que estava menstruada. Ele perguntou como me sentia em relação a gente transar comigo assim, e respondi que não sabia muito bem como me sentia. Então, depois de um breve momento de silêncio, que pra mim tinha demorado uma eternidade, ele disse que então não faríamos nada, que só quando me sentisse confortável faríamos o ato. Bom, boa atitude, né, do Mutano. Boa atitude. É que, na verdade, eu acho que ela tava querendo dele assim, não, vamos assim mesmo, mas aí ele falou isso, aí ela achou... não tem problema. Admito que nesse momento fiquei meio sem reação, não esperava por essa resposta, tá vendo? Me senti tão acolhida que fiquei até sem graça de ter ficado com vergonha de falar algo. Ficamos deitados no sofá, conversando e vendo série por mais um tempo, até que os beijos voltaram. E como um CD arranhado, as coisas estavam se repetindo como instantes atrás. Mas dessa vez, a vontade de farfalhar estava muito grande. Farfalhar. Então resolvi perguntar como o Mutano se sentia em relação a fazermos algo comigo daquele jeito. E nesse momento, o Mutano abriu um sorriso, que por um instante até fiquei meio confusa, e ele então solta a frase: não. Um guerreiro de verdade suja sua espada. Não, Mutano. Que broxante. Mas eu acho que ela curtiu aqui. Pelo nível de tesão que estávamos sentindo, imaginava que a sua resposta seria algo positivo, mas definitivamente não esperava por essa frase. Comecei a rir muito, um misto de alívio por tudo ter ocorrido de forma tão leve e pelo nível de resposta. Assim, eu não acho ok, tudo bem, é ok o Mutano não querer transar com ela menstruada, ok? Se esse fosse o caso. Mas não seria ok a coisa não ocorrer de uma forma tão leve, né? Poxa, eles estão 4 meses juntos. Mas eles estavam sem graça com a situação ainda, né? Eles eram tímidos, assim, inexperientes. Sim, mesmo ainda tendo algumas dúvidas se seria realmente uma boa transar pela primeira vez estando menstruada, menina, só vai. Tal qual Hamilton, pensei,
Não vou desperdiçar minha chance. I'm not throwing away my shot. E partimos para a ação. Os finalmente começaram, e em instantes as roupas já estavam jogadas no chão. Por conta da minha inexperiência, pedi para que ele me guiasse na nossa primeira dança, e assim, dança é uma metáfora. E assim ele foi fazendo, até que chegou um grande momento de tensão, a hora de desbravar a caverna de Platão. Ok. Mutano sugeriu que, por ser minha primeira vez e estar menstruada, seria melhor que eu fosse por cima, porque assim poderia controlar o ritmo de uma forma que me sentisse confortável. Um gentleman, né, o Mutano? Um gentleman, claro. Também seria uma forma de ele ficar, tipo, né, na dele. Bom, seria realmente uma ótima ideia se gravidade não existisse. No instante que estava me preparando para o grande momento de entrada, Mutano disse que sentiu algo escorrendo pela sua perna e ficou com uma cara meio assustada. Por um tempo, não me toquei o que poderia ser, até que ele pediu para acender a luz e ver o que era aquilo que tinha sentido. Eles estavam de luz apagada ainda. Para surpresa de ninguém, ele estava com uma mancha vermelha na sua região pélvica. Tomei um susto e fiquei sem reação. Continuei sentado em sua perna, até que ele disse para olharmos se nada tinha caído no sofá. Gente, põe uma toalha, pelo amor de Deus. Quando nos levantamos e olhando para o sofá, alguns pontos consideráveis de sangue estavam espalhados pelo estofado. Gente, que desastre, que desastre. Meu Deus, eles estão nervosos por ser a primeira vez, então eles estão sem graça, mas eles estão fazendo coisas que são absolutamente... né, óbvias. Não, e levantando, né, enfim. Não sei se é de conhecimento de todos os ouvintes, mas sangue é uma das coisas que mais mancha a superfície de tecidos. Se você não fizer nada naquele momento em que o sangue cai em algo, ele vai deixar uma marca para sempre naquele lugar. Sabendo muito bem dessa informação, saí correndo para o banheiro para pegar um pedaço de papel e água para já começar a fazer algo a respeito. Não fui até a área de serviço tanque, porque não sabia direito onde ficavam as coisas na casa. Enquanto começava a limpeza meio improvisada, pedi pro Mutano pegar alguma escova de limpeza, sabão, água e coisas para ajudar a tirar o sangue dali. Meio boquiaberto e sem reação, ele foi, pegou tudo que tinha pedido e ficou me ajudando a tirar a sujeira. Mas por não ter muita experiência em tirar mancha de sangue, conseguia ver de canto de olho que o sangue não estava saindo totalmente nos locais que ele estava lidando com a situação. O sentimento de desespero foi crescendo a cada segundo que passava. Parecia que estava dentro de um pesadelo. Toda aquela fantasia de que comigo seria diferente sobre a primeira vez estava totalmente acabada. Não, mas realmente está sendo bem diferente. Foi bem diferente. Acho que vai dar tempo, hein? Realmente, o que tinha visto no canto de olho era real. O sangue que Mutano limpava não estava saindo muito bem. Então, comecei a tentar fazer um pequeno tutorial de como ele deveria usar a escova para limpar de forma mais eficiente. Mas parecia que o processo de impregnação de sangue estava mais rápido do que nós conseguimos fazer a limpeza. Mas espera, por que ela não estava limpando? Por que estava sendo ele e ela estava olhando de canto de olho? Pois é. Por que ela estava, tipo, olhando de lado, né? Por que ela não estava diretamente? Por que ela não olhou de frente? Não entendi isso também. Ficamos um bom tempo dedicados na tarefa de limpeza. O verdadeiro trabalho de CSI ao contrário. É mais Dexter ao contrário, né? Então as manchas foram saindo aos poucos. Ainda que tinha alguns lugares que parecia ter algo, mas nada que uma desculpa como caiu o café fosse suficiente para passar despercebido. Assim, a não ser que o sofá fosse branco e novinho, ninguém ia perceber, né? Mesmo com a situação de sangue resolvida, a adrenalina que há instantes atrás estava sentindo foi dando lugar para o nervosismo. Meus pensamentos começaram a ser inundados com uma repúdia a mim mesma. Como não tinha pensado nesse detalhe tão simples? Show de bola, Ravenna! Você conseguiu estragar sua primeira vez e nem rolou nada de verdade. Agora esse menino vai fingir que tá tudo bem e nunca mais olhar na sua cara. Arrasou! Uhul! Gente, acontece. Que isso, Ravenna? Só conseguia pensar em como tinha sido burra, já que era tão óbvio que o sangue iria escorrer. Também não conseguia evitar de pensar como tinha estragado tudo e seria pra sempre a menina legal que ninguém tinha interesse e que seria a próxima virgem de 40 anos. Como sempre, a mente de um adolescente torna tudo grandioso e tudo é o fim do mundo, ainda mais quando o sexo está envolvido. Mas como anteriormente, Mutano se mostrou um cara muito bacana, sentou comigo no sofá e conversamos sobre o que tinha rolado. Ele me falou que não era para me preocupar tanto com a situação, que infelizmente acontecia, que a culpa não era minha. Disse também que ele estava envolvido na situação e poderia muito bem ter lembrado desse pequeno detalhe de que o sangue ia escorrer e que estava comigo nessa. Exato. Ele foi legal, mas dentro do mínimo esperado. Sim. Enfim, ele me fez realmente me sentir melhor. Mas mesmo assim, não conseguia parar de pensar essas coisas que citei antes. O sentimento de culpa tinha me preenchido. Depois de todas essas confusões, decidi deitar no sofá para dormir e
e esse dia terminar logo. Mas meus pensamentos não me deixavam descansar. Estava inquieta e fiquei rolando de um lado para o outro, até que Mutano perguntou se não estava conseguindo dormir. Disse que sim, que estava difícil, e ele riu e disse que percebeu, porque ficava mexendo muito e acordando ele. Mutano então se levantou, pediu licença e disse que iria dormir na sua cama, me deixando sozinha no sofá. Aqui eu não entendi. Se estavam os dois no sofá, por que não os dois na cama? Né? Nesse momento, minha cabeça deu um nó. Um cara que tinha falado várias coisas legais há pouco tempo atrás, tinha falado também que ficaria ao meu lado, e agora simplesmente levantou e foi ter seu sono tranquilamente enquanto estava agonizando com a situação toda. Sim, eu só falar também, né? Não vai, fica aqui, prefiro que você fique aqui. Tentei relevar o que tinha acabado de acontecer, porque já estava me sentindo sufocada por tudo que estava rolando. Durante a noite, consegui dar algumas cochiladas, mas nada demais. O dia amanheceu e Mutano acordou. Fomos tomar café da manhã. O clima na mesa estava meio estranho. Estava chateada com o fato dele ter me deixado sozinha, mas achei que estava sendo muito implicante e preferi não tocar no assunto. Ele me perguntou o que iria fazer naquele dia, porque alguns de seus amigos haviam me chamado para ir em um bloco de rua, mas acabei recusando o convite, já que não tinha cabeça para ficar na rua debaixo de um sol de mochila de criança, com som alto e toda aquela muvuca que só o carnaval pode proporcionar, principalmente depois de tudo que tinha rolado. Então, voltei para a República e fiz o que uma pseudo-nerd igual a mim faz. Fiquei vendo série debaixo da coberta durante o máximo de tempo possível. Mas, para que este e-mail não termine com esse clima de que deu tudo errado, porque era assim que tava indo. Eu e Mutano continuamos nos falando por mensagem e 2 ou 3 dias depois, ele me chamou para ir na casa dele novamente e dessa vez deixou claro que não tinha interesse no sexo, era apenas para termos um momento juntos e aproveitar. Eu topei e realmente o dia foi muito bacana. Cozinhamos juntos, vimos séries, jogamos e aproveitamos de verdade o tempo. O nerd, né, já falou isso, né? É tipo um panda, né? Ele precisa de um pouco de ajuda, assim. É tipo um panda. Mas é claro que no fim das contas, nosso sistema endócrino não parou de trabalhar. E acabamos tentando mais uma vez o famigerado sexo. Como diria Roger, né? Sexo! Eu quero sexo! O sistema endócrino dele estava falando sexo! Eu quero sexo! Porém, dessa vez estávamos preparados e tínhamos aprendido nossa lição. Forramos o sofá com algumas toalhas de cor mais escura para proteger de qualquer coisa e finalmente pudemos aproveitar nosso momento íntimo tão esperado e cheio de aventuras. Finalmente, hein? Parabéns! Aê! Panda! No fim das contas, tinha o desejo de que minha primeira vez fosse marcante. E de fato consegui isso. Não sei se da forma que tinha idealizado, mas foi bem marcante. É isso, pessoal. Espero que minha história possa ajudar algum casal em sua futura cópula na Red Week e não cometer os mesmos vacilos que nós cometemos. Obrigado pelo programa, vocês são incríveis. Um beijo na nádega esquerda de vocês. É isso, gente, só põe uma toalha, fica deitadinha, deixa ele fazer o trabalho. Se sujar, vai sujar ali embaixo, é normal. Sim, se você pensar bem, sempre suja de outras coisas, né? E tá tudo bem também. É só isso, é só uma toalhinha ali, um paninho. Se não tem uma toalhinha, pode ser um paninho mesmo, né? E lava, pega um paninho que tá velho, só joga fora depois, se for o caso. Não é grave, ninguém vai ver. Porque assim, não é uma enxurrada de sangue, né? Não é que vai, tipo, ter um saquinho de, sabe? Tipo, 1 litro de sangue. Não, é um pouquinho só, normal. E tá tudo bem, só vai dar certo. Mas foi legal ela ter contado pra ele também, né? Imagina, se ele tem cara de ser virgem também, né? Assim, aparentemente. E ele podia se assustar também, de fato. Foi legal ter contado, mas é isso, só vai. É legal também. Rafael, eu acho que a gente tá pronto pro Proibidão. Ah, beleza. Então, o episódio não acabou. Ele continua no Proibidão. Você só tem que trocar de player. Você só tem que ir lá. Se você não assina, vai lá. jujubacast.com/grupo. Assina que rapidinho você já vai ter acesso a ele, beleza? Rafael, você lê a próxima? Bora lá. Parasol.